Olá, bem-vindos de volta. Continuando com mais um vídeo no canal, a nossa cura da constipação platônica, que é esse acúmulo de coisas que eu tenho que comentar. O tema desse vídeo aqui é o primeiro Alcibíades do Platão, que acho que é considerado até, se não me engano, já está no volume dos apócrifos suspeitos, né? Então tem gente que disputa se é do Platão ou não. Eu não me interesso muito por esse problema dos helenistas, né, dos especialistas, eles que se matem para resolver. Vamos lá. Primeiro, Alcibíades. Neste diálogo travado exclusivamente entre Sócrates e Alcibíades, o filósofo finalmente explica a exclusividade da sua obsessão pelo jovem, ao mostrar por que o seu amor supera o de todos os demais perseguidores instáveis, mas isso não acontece antes de Alcibíades ser bastante humilhado nas suas pretensões. Tá? É até uma coisa meio feia de se ver, por assim dizer, mas você vê que é necessário. Alcibíades ele não consegue entender o valor do que Sócrates está trazendo para ele, enquanto ele ainda se acha muito grande coisa. Então, primeiro, Sócrates tem que dar uma corrigida ali, né, na percepção, na autoimagem, né, do Alcibíades, por assim dizer, para conseguir explicar as coisas direito, né? Sócrates tenta resgatar o jovem de suas ilusões consigo próprio e com o mundo. Não, você não vai se tornar bem-sucedido politicamente, pois não conhece bem as coisas públicas e nem sequer conhece bem a si próprio, especialmente sua própria ignorância. É por isso que o filósofo é um amante verdadeiro. Ele não quer usar Alcibíades para quaisquer propósitos seus, às expensas da ruína do jovem, mas quer que este realmente prospere na vida, o que, porém, requer, antes de mais nada, essa grande humilhação de colocar Alcibíades no seu devido lugar. Então, às vezes você, para proteger uma pessoa e fazer o bem para ela, você tem que tirá-la das ilusões dela e isso vai doer. É uma coisa comum, né? Verdadeiros amigos, inclusive entre familiares, fazem isso. E às vezes é meio doloroso. Apesar que a gente tem que tomar cuidado, porque a correção fraterna, assim chamada, né? Às vezes é simplesmente se pentelhar os outros, encher o saco, se meter na vida alheia, né? Então você tem que saber o que você está fazendo. O Sócrates conhecia muito bem Alcibíades. Então a relação já era muito próxima. Ele sabia do que estava falando e tinha a liberdade para fazer isso. Tá? Continuando. Desculpa a tosse aí. Persistente na sua missão, Sócrates consegue convencê-lo, de certo modo, rendendo Alcibíades a reconhecer a sua própria pequenez, em contraste com sua grande pretensão, e faz alerta para que este perceba que o mundo quer apenas usá-lo, e por isso opera de modo contrário ao filósofo, incentivando o jovem a tornar-se mais arrogante e presunçoso, porque querem fazer uso do seu engano para seus próprios propósitos. Alcançada essa lucidez, Sócrates conduz o interesse de Alcibíades pela sabedoria antes de mais nada, embora não antes da humildade, que já está embutida no método socrático e faz parte do trabalho da rendição do jovem. Né? Então, isso sempre acontece, só fazer uma digressão rápida e já volto para o texto. Isso sempre acontece com Sócrates. Como filósofo, ele sempre elogia a sabedoria. Né? Mas o que vem antes não é a sabedoria, é sempre a humildade. É por isso que Sócrates é diferente de muitos outros filósofos, inclusive do Platão, que é o grande discípulo dele. Né? Ok. Mas coloca o problema fundamental do conhecimento, que é a própria natureza daquele que conhece, o eu em si mesmo, aito to taito. Aqui já estamos em território sagrado, o território da singularidade monádica. Mas é preciso purificar a noção da essência humana, separando-a de suas posses indiretas e diretas. Vamos ao texto. Sócrates. E não estará alguém que cuida de seu dinheiro, não cuidando nem de si mesmo, nem do que lhe pertence, mas de algo ainda mais remoto daquilo que lhe pertence? E Alcibíades responde, concordo. Consequentemente, o ganhador de dinheiro não está realmente realizando sua própria atividade. Correto. E se for constatado que alguém ama o corpo de Alcibíades, não estaria apaixonado por Alcibíades, mas por algo que pertence a Alcibíades. Dizes a verdade. Quem te amasse assim... Perdão. Quem te amasse seria sim aquele que amasse tua alma. Conforme nosso argumento, aparentemente é necessário que assim seja. Ademais, aquele que ama teu corpo logo que este perde seu vício, abandona-te e vai embora, é evidente. Ao passo que aquele que ama tua alma não te abandonará enquanto ela promover o que é melhor. Assim parece. E eu sou aquele que não te abandona, mas que permanecerá contigo quando o vício do teu corpo não mais existir e todos os outros tiverem ido embora. Isso me traz contentamento, Sócrates, e espero que nunca vás embora.
Então deves te esforçar para ser tão atraente quanto possas. Eu me esforçarei. Assim, tua situação é a seguinte: tu, Alcibiades, filho de Clínias, pelo que parece, jamais teve nem tem qualquer apaixonado, exceto somente um, e este é o querido Sócrates, filho de Sofronisco e Fenarete. É verdade. E disseste que eu, ao procurar-te, apenas me antecipei, pois se não o fizesse, terias me procurado antes com a finalidade de indagar, porque sou o único que não te deixa? Foi isso. Bem, a razão foi ter sido eu o único que te amou, enquanto os outros foram amantes do que era teu. E enquanto o que é teu está perdendo seu fastígio, tu começas a vicejar. Portanto, agora, se não fores corrompido e tornado vil pelo povo ateniense, jamais te abandonarei. De fato, o meu maior receio é que, ao te converteres em um amante do povo, sejas corrompido, visto que muitos bons atenienses já foram condenados a isso. A gente de Erecteu do coração grandioso pode parecer atraente exteriormente, mas precisa sondá-la em sua nudez. Assim, não deixa de tomar a precaução que recomendo. Aqui eu vou fazer uma observação breve antes de continuar o comentário. Você vê que existe a diferenciação de quem você é, a sua alma, né? o ser real, né? O ser vivo, por assim dizer. Então existe a sua alma, ou psique, aí existe o seu corpo, ou soma, né? Em grego, e aí tem as propriedades do seu corpo. Então Sócrates fala, as pessoas que vão procurar Alcibiades não vão procurar com o mesmo interesse que ele, porque ele quer saber da alma do Alcibiades. As outras pessoas querem saber do corpo de Alcibiades ou das posses de Alcibiades. Do poder que ele vai ter no Estado, o poder político que ele vai angariar, ou o poder financeiro que ele vai angariar. Então a verdadeira amizade é essa que não é pelas coisas que as pessoas têm, sejam os próprios corpos delas ou as posses materiais que elas venham a ter, ou prestígio, fama, poder, qualquer coisa externa. A verdadeira amizade é pela vida interior, né? Ou seja, a alma da pessoa ou a psique. Tá bom? Só para esclarecer um pouquinho melhor qual é o contexto aí do que está sendo falado, né? Porque eu faço esses recortes, às vezes vocês não sabem bem do que está sendo falado. Como Platão está perto da mônada, que é o meu comentário, né? Porque o amor de Sócrates por Alcibiades, por ser realmente por ele, não pode ser nem por suas riquezas, por sua fama, por seu potencial poder político, nem por seu corpo, mas pelo seu eu em si mesmo, aito taito. Aquele mesmo amor ao próximo que é ordenado por Jesus quando nos recomenda imitar o Pai que fez o sol e chuva, faz ter sol e chuva tanto sobre justos quanto sobre os injustos, ou quando fala para amarmos até os inimigos, porque se amamos somente aos amigos não ganhamos mais nada com isso, ou quando diz para amarmos todos uns aos outros como se fôssemos irmãos, e etc. Então, é a mesma coisa, né? O universal no ser humano realmente é a sua qualidade espiritual, que é de ser filho de Deus e não de possuir um determinado corpo, de possuir determinadas posses, ou de possuir determinado papel social, poder na sociedade, prestígio, fama, seja lá o que for. Né? Continuando. Depois Sócrates destacará que, no autoconhecimento, o ponto fundamental é a inteligência, pois o intelecto é o que temos de semelhança com o divino. Então buscamos uma ciência da ciência, ou visão da visão, antecipando Aristóteles, né? E que toda a busca humana pela felicidade nas posses privadas, seja saúde, riqueza, reputação e etc., ou nas posses públicas, em termos de sucesso na guerra e na paz, pois bem, tudo isso depende primeiro que o indivíduo Alcibiades primeiro tenha a moderação e o autocontrole ele mesmo, e então a justiça e a sabedoria, para que então possa ensinar os outros o mesmo caminho, e só com isso se tornar um bom homem público. Tá? Lembrando que o bom homem público sempre tem para Platão a função de um professor, de um educador ou de um filósofo. Tá? Sempre. E com razão, não dá para questionar, politicamente falando, que essa é a função mais nobre que existe. Tá? Mas nós vamos ter que tomar muitas precauções quando a gente entrar na República do Platão, que eu vou comentar no futuro aqui com vocês. A gente vai ver como é que é isso, né? Em detalhes. Apesar de Alcibiades ter evoluído tanto na noção de sua própria condição e de aprender o caminho da verdadeira felicidade com Sócrates, o diálogo termina com uma sinistra nota do filósofo. Diz o Alcibiades: bem, está certo, e principiarei aqui e agora a esforçar-me no sentido de cultivar e aprimorar em mim a justiça. Diz Sócrates: gostaria de pensar que perseverás, no entanto, estou apreensivo, não devido a qualquer desconfiança em relação à tua natureza, mas porque estou ciente de quão poderoso é o Estado. Temo que ele possa levar a melhor tanto sobre mim quanto sobre ti.
Aí vem o meu comentário. Esta última advertência do filósofo é muito significativa, porque exibe o discernimento da diferença entre os interesses do indivíduo e os da coletividade. Em tese, o Estado deveria ser governado com o objetivo do bem de cada um dos indivíduos que o constitui, mas esse ideal é violado em nome de outros interesses. E não só é possível, como é até provável, que a simples acumulação do efeito do vício e da corrupção na sociedade torne o Estado um reflexo de uma média abaixo do ideal mínimo que permitiria o bem dos indivíduos, especialmente aqueles que buscam desenvolver suas próprias personalidades na busca da virtude, da justiça e etc. Imaginem, meus caros leitores, se Sócrates temia o seu destino e o de Alcibíades naquela coesa e bem formada Atenas, como estamos nós mal arrumados nessa confusão nacional a que se dá o nome de Brasil? Se Sócrates temia por si e pelo seu amado, eu temeria mais ainda por mim e por todos vocês. E isso se não fosse a nossa fé numa providência invencível, que é o único consolo a quem ainda busca o bem. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? De fato, o Sócrates já sabe que vai dar problema, porque vão existir conflitos. As pessoas que têm poder, prestem atenção, tá? Eu já descrevi no capítulo 10 do meu livro Monodofilia o sistema da besta. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor. Na verdade, eu já expliquei isso antes, mas nesse contexto do primeiro Alcibiades, vou explicar para vocês, ou relembrar, como é o mecanismo. O sistema da besta tem uma maior parte de escravos que não estão entendendo nada e uma minoria, uns 10% mais ou menos aí, de aproveitadores, né? De pessoas poderosas, seja porque tem dinheiro, autoridade política, autoridade cultural, né? Influência, prestígio, etc, etc, etc. Então o que acontece? Qualquer um de nós que busque uma verdade que ultrapassa a verdade desse sistema de mentiras vai ser malquisto pela sociedade. Não porque a maioria realmente não quer saber de nós, a maioria não quer saber de nada. A maioria é gado, vai obedecer o que for mandado lá pela programação que vem de cima. Porque a maioria está vendo televisão, ouvindo rádio, nessa cultura de massas de música de massas e filmes e séries, enfim, a maioria está lobotomizada por uma cultura de massas que foi criada para mantê-las em cativeiro. Se você busca autonomia com relação a isso, para entender coisas para além, né, com mais perspectiva, as pessoas da maioria não vão entender o que você está fazendo. Mas a minoria que tem poder sobre essa maioria vai entender o que você está fazendo e vai ficar contra você. Quanto mais você buscar mesmo, e essa busca for verdadeira, mais as pessoas vão ficar contra você. A minoria porque quer manter o poder, e a maioria porque é capacho. E simplesmente obedece às ordens e segue o costume, a moda, seja o que for. É disso que o Sócrates está falando. Ele já sabe o que está dando ali, o que está acontecendo. Ele está falando para os Alcibiades, olha, que bom que a sua busca é ótima. Você está buscando se tornar mais justo, mais sábio, isso é excelente. Você tem que fazer isso mesmo. Mas já vou te avisando, eu temo que por nós aqui, porque a coisa está feia. Ou seja, ele tem que realizar que existe um contexto real, histórico, concreto para o que ele está fazendo. Ele fala, é difícil a gente se dar bem nesse lugar, nesse mundo, nessa cidade, enfim, nessa situação. Né? Se ele dizia isso na situação dele, imagina nós na nossa. Mas Deus é bom, é isso que importa. A nota do Alcibiades, do primeiro, né? Alcibiades é 5.4, é Calaquendi. A humildade foi muito boa por causa daquelas lições, né, que o Sócrates dá para humilhar. Humilhar não, né? Corrigir. Colocar o Alcibiades no seu lugar. Também tem uma nota boa de vigilância, por causa, principalmente dessa última observação que o Sócrates fez. Então, 5.4, Calaquendi, mais testemunho da luz do que das trevas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, tchau.